Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui o nosso intérprete, o Darley, e hoje vamos falar sobre a transição da República para o Império Romano. Volto a lembrar que a história da Roma Antiga ela foi dividida em três fases. A monarquia, entre 753 a 509 a.C., a República, entre 509 a 27 a.C., e o período do Império, entre 27 a.C. a 476 depois de Cristo. E hoje vamos falar sobre essa transição da República para o Império. Vamos lá. Transição para o Império. Vamos ver aqui alguns acontecimentos que levaram a essa transição, a essa mudança na forma de governo em Roma. Século II e século I antes de Cristo foram marcados por tensões sociais na República Romana. Havia levantes esporádicos, ou seja, o que é esporádico? Não planejado, momentâneo, de plebeus em diversos pontos de Roma. Vocês lembram que a gente viu numa aula passada que a sociedade romana era uma sociedade dividida por, digamos assim, por classes. Tínhamos os patrícios, os plebeus, os clientes, os escravos, e essas classes que não tinham tantos privilégios, não tinham tantos direitos, não tinham tanta participação, como, por exemplo, dos plebeus, reagiam, se revoltavam. Nos campos de batalha, os soldados plebeus ameaçavam parar de guerrear e exigiam mudanças políticas que os privilegiassem. Os patrícios percebiam a perda da hegemonia política a cada conquista da plebe. O que é hegemonia? Controle, poder, espaço. Os generais, prestigiados pela guerra, tinham cada vez mais influência política nas instituições públicas e se tornavam populares entre os plebeus, garantindo o apoio dos tribunos da plebe. Quem eram os tribunos da plebe? Eram aqueles que representavam a plebe. Por exemplo, nós tivemos os irmãos Graco, né, que foram tribunos da plebe, que eram representantes dos plebeus, que eram a voz dos plebeus. E aí nós vamos ter o primeiro triunvirato. O que é um triunvirato? É um governo, né, uma governança composta por três pessoas, como o próprio nome já diz, um triunvirato. E aí o primeiro triunvirato é composto por Júlio César, Licínio Crasso e o Cneu Pompeu, ou simplificadamente Pompeu. Esse é o primeiro triunvirato. Lembrem que quem governava durante a República Romana eram os cônsules. Então, não é exatamente uma mudança de cônsules para imperador. Né? Nesse meio aí, nós vamos ter os triunviratos. Com a morte de Crasso, né, o Crasso vai falecer, o triunvirato se desfaz. E aí temos Pompeu e César, que lutam pelo controle de Roma. César sai vitorioso desse conflito e ele se autoproclama ditador vitalício de Roma. O que é vitalício? Por toda a vida. Durante o governo de César, tivemos aqui algumas coisas que a gente pode destacar. Ele amplia a influência romana no Oriente, com apoio de Cleópatra, isso mesmo, Cleópatra, aquela egípcia bem famosa. Ele centraliza o poder, ele amplia a cidadania romana para os habitantes da Gália e da Espanha, ou seja, não romanos agora também ganham cidadania. Ele toma medidas que beneficiam a plebe, os plebeus, e ele reforma o calendário romano. E essa reforma no calendário vai durar até a Idade Média. Esses são uns acontecimentos, alguns fatos durante o governo de César. E aí temos o segundo triunvirato. O César, ele vai ser assassinado pelo Senado. E aí, de onde vem aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, meu filho. Tramaram, e aí no ano de 54, antes de Cristo, o César vai ser assassinado. Vai haver um complô, ele entrou no Senado, ele se vê cercado e ele é morto a facadas.
E aí, entre essas pessoas que o assassinaram, estavam o seu filho adotivo, né, o Brutus, né? E aí não se sabe se ele realmente disse essa frase, até tu, Brutus, meu filho. Todavia, essa frase ficou muito famosa e atravessou gerações. Pois bem, a partir da morte do César, nós temos, de Júlio César, nós temos o segundo triunvirato, que é composto por Marco Antônio, Caio Otávio e o Emílio Lépido. Marco Antônio, Caio Otávio e Emílio Lépido. O Caio Otávio, ele era familiar de Júlio César, lembre-se disso. O segundo triunvirato, ele foi formado pelo herdeiro de César e seus principais aliados. Lembra do Caio Otávio? E aí, vinga sua morte e divide o poder da República. Todavia, Otávio e Marco Antônio se odiavam. Otávio consegue afastar e exilar Lépido, né? Ele é expulso. Ele derrota o Marco Antônio na chamada Batalha de Ácio e ele toma o poder para si. Ou seja, nós temos três pessoas aí, né? E o Otávio, ele exclui o Antônio e o Lépido. E aí ele toma todo o poder para si. E aí o Caio Otávio, ele é nomeado primeiro cidadão, né? O príncipe civitatis, dotado de poder militar supremo, né? O imperium, e culto religioso, né? O divus augustus. Então veja que o Caio ele assume para si, ele toma para si todo o poder. Mantém a aparência de república, mas na prática detém o poder absoluto. E aí, o Caio Otávio vai se tornar o primeiro imperador romano, né? Conhecido como Otávio Augusto ou Otaviano Augusto. Entre 27 a.C. a 14 depois de Cristo, temos o Otávio no poder como o primeiro imperador de Roma. E talvez um dos mais famosos, talvez o mais famoso, ok? Então, assim se deu, de forma bastante sucinta, bastante breve, a transição da República para o Império Romano. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.